Existem lendas que atravessam gerações. Histórias sussurradas ao redor de fogueiras, contos que fazem até os samurais mais corajosos tremerem quando a escuridão chega. Esta é uma dessas histórias. Uma história sobre monstros que espreitam nas sombras, sobre guerreiros que protegem a humanidade e sobre um laço inquebrável entre irmãos que desafiará as próprias leis da natureza. Bem-vindos a Shinigami no Kizuna, episódio 1. A Noite Carmesim. Nossa jornada começa no Japão da Era Taisha, por volta de 1912, uma época em que a modernização começava a abraçar as grandes cidades. Mas os vilarejos distantes nas montanhas ainda guardavam segredos ancestrais, segredos sobre criaturas que habitam o espaço entre a vida e a morte. Os anciãos os chamam de Akumas, espíritos corrompidos que atravessam o véu da realidade quando a barreira entre os mundos se enfraquece. Não são demônios no sentido tradicional, são algo muito pior. Foram humanos uma vez, pessoas com famílias, sonhos, medos, mas algo aconteceu. Uma tragédia, uma obsessão, um desejo tão intenso que rompeu suas almas. E quando morreram, em vez de seguirem para o além, ficaram presos, corrompidos, transformados. Agora são apenas fome insaciável por almas humanas. Cada alma que devoram os torna mais fortes, mais inteligentes, mais monstruosos. Seus corpos se transformam, deformam, crescem em tamanhos impossíveis. E seus rostos, cobertos por máscaras brancas, cada uma gravada com o kanji, que representa sua obsessão em vida. Fome, ódio, ganância, inveja, destruição. Mas onde há trevas, deve haver luz. Onde há monstros, devem existir caçadores. Desde tempos imemoriais, uma ordem secreta protege a humanidade dessas aberrações sobrenaturais. Eles são chamados de Shinigami, ceifadores de almas corrompidas. Guerreiros que dominam técnicas ancestrais de respiração, canalizando as emoções humanas mais profundas e transformando-as em poder devastador. Cada Shinigami desenvolve seu próprio estilo, sua própria conexão com as forças que movem o coração humano. A respiração da coragem arde como chamas incontroláveis, transformando determinação em ataques explosivos. A respiração da serenidade flui como água, adaptável e persistente, capaz de tanto proteger quanto destruir. A respiração da tristeza corta como chuva afiada, precisa e implacável. E a respiração da alegria dança como o vento, impossível de capturar, impossível de prever. Mas existe uma quinta respiração, uma respiração tão rara que muitos acreditam ser apenas lenda: a respiração do vínculo. O poder nascido não da emoção individual, mas dos laços inquebráveis entre almas. Ninguém a dominou em mais de 200 anos, até hoje. O vilarejo de Mizushima era como tantos outros espalhados pelas montanhas do interior japonês, isolado am Pacífico, um lugar onde todos conheciam todos, onde as tradições eram passadas de geração em geração, sem questionamentos. 623 almas viviam ali. 623 vidas, simples, tecidas juntas pelos fios invisíveis da comunidade. E entre essas vidas comuns, vivia nosso protagonista, Kaito Mizushima. 16 anos de idade, cabelos negros desgrenhados que caíam sobre olhos castanhos profundos, sempre com aquele brilho de determinação que pessoas muito mais velhas invejavam. Uma cicatriz pequena no queixo, lembrança de uma queda na infância quando tentou escalar uma árvore para impressionar os amigos. Constituição atlética, não por vaidade, mas por necessidade. Anos de trabalho braçal moldaram seu corpo em algo resiliente, forte. Mas a força de Kaito não estava apenas nos músculos. Estava no peso que carregava nos ombros todos os dias, órfão há 3 anos. Uma doença misteriosa levou seus pais em questão de semanas. Primeiro a febre, depois a fraqueza. Depois, nada. E Kaito, com apenas 13 anos na época, de repente se viu responsável por algo muito maior que ele mesmo. Sua irmã mais nova, Yuki, desde aquele dia, ele se tornou o provedor, o protetor, o único responsável por manter a Biba saudável, feliz, e levava esse papel com uma seriedade que ia muito além de sua idade. Todas as manhãs, Kaito acordava antes do sol nascer. Trabalhava nos campos de arroz dos vizinhos em troca de comida. À tarde, cortava e vendia lenha para qualquer um que precisasse. À noite, consertava ferramentas quebradas, afiava facas, fazia pequenos reparos em troca de alguns trocados. Dormia 4, talvez 5 horas por noite. Suas mãos eram calejadas, ásperas. Suas costas doíam constantemente. Mas ele nunca reclamava, nunca demonstrava fraqueza, porque tinha algo pelo que viver. Alguém por quem cada gota de suor valia a pena. Yuki Mizushima, sua irmã mais nova, 12 anos de idade, baixinha para a idade, delicada, com cabelos negros lisos que iam até a cintura, sempre bem cuidados e presos com uma fita vermelha que era de sua mãe. Olhos castanhos grandes e expressivos que brilhavam com uma inocência genuína, que de alguma forma sobreviveu à tragédia de perder os pais. Bochechas sempre rosadas,
sorriso sempre pronto. Enquanto Kaito carregava o peso do mundo, Yuki era a luz que o mantinha seguindo em frente. Ela cozinhava com ingredientes limitados, mas sempre conseguia fazer algo gostoso. Mantinha a casa limpa e organizada. E mais importante, mantinha viva a esperança, a alegria, as pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. O laço entre eles era algo especial, algo que ia além do sangue compartilhado. Era uma conexão forjada na tragédia, temperada pelo sacrifício e fortalecida por uma promessa feita aos pais no leito de morte, que sempre cuidariam um do outro, que nunca se separariam, que juntos, não importava o que acontecesse, superariam qualquer obstáculo. E por 3 anos, eles mantiveram essa promessa, dia após dia, noite após noite, até que a lua se tingiu de carmesim. Estava no quintal cortando lenha, e o que havia acabado de trazer para ele chá gelado e onigiris. Os dois compartilhavam um momento de paz, até que o sino do templo tocou. 3 badaladas urgentes. Aldeões corriam para suas casas, trancando portas e janelas. O ancião Takeshi corria pelas ruas, gritando com uma voz trêmula de medo. A lua carmesim se aproximava. Todos deveriam se esconder e rezar. Kaito não entendia, mas Yuki estava apavorada. Eles se trancaram em casa, mas o silêncio lá fora era perturbador. Pela fresta da janela, Kaito viu a lua nascendo. Vermelho, sangue. Então, um arranhão na porta. Lento, deliberado, a madeira começou a rachar, os arranhões pararam, e a parede lateral da casa explodiu. Um monstro estava ali, um Akuma. A criatura falou com uma voz distorcida. Almas jovens, frescas, há tanta fome. Yuki gritou. Kaito, protegendo a irmã, gritou para que ficasse longe. Ele atacou com um bastão, mas a arma se despedaçou contra o peito da criatura. O Akuma riu e ergueu sua garra gigantesca. A garra desceu em direção a Kaito. Ele fechou os olhos, esperando a morte. Mas a morte não veio. Um flash brilhante de luz azul iluminou toda a casa. O som de metal contra metal ecoou. Kaito abriu os olhos e viu a garra do Akuma bloqueada por uma katana banhada em energia azul. Segurando a katana estava Ayato Kurosawa, um Shinigami. Ele estava parado entre Kaito e o Akuma, bloqueando a garra sem esforço. Sua voz era firme. Atacar crianças indefesas é patético. O monstro rosnou, reconhecendo o Shinigami e prometendo devorá-lo. Ayato empurrou a garra para trás e perguntou quantas almas o Akuma já havia devorado antes de dizer que hoje a criatura descansaria. O Shinigami respirou fundo e padrões de água brilhante se formaram ao seu redor. A respiração da serenidade. O Akuma avançou com um movimento brutal, mas Ayato deslizou para o lado, fluido como a água. O ataque acertou apenas o ar. Então, Ayato atacou. Segunda forma da respiração da serenidade. Maré crescente. Ele girou a katana em um arco ascendente, e uma onda literal de energia azul se formou e cortou. O braço direito do Akuma foi decepado. O monstro gritou, mas então começou a rir, porque em segundos, um novo braço cresceu completamente. Ayato observou e disse que todos os Akumas tinham um ponto fraco. A máscara onde o núcleo da alma corrompida residia. O Akuma percebeu que havia sido descoberto e começou a atacar, ferozmente, desesperadamente. Mas Ayato não lutava com força bruta. Ele fluía como água, desviando, bloqueando, como se estivesse dançando. Enquanto dançava, analisava o padrão de ataque do Akuma. Quando o monstro deixou a máscara exposta, Ayato estava pronto. Quarta forma. Redemoinho cortante. Ele girou como um tornado, e múltiplos cortes apareceram no corpo do Akuma. O monstro recuou, regenerando, e disse que era inútil. Mas Ayato respondeu que aqueles ataques não eram para matar, eram para posicionar. O monstro percebeu tarde demais. Todos os cortes o forçaram a ficar parado, em linha reta perfeita com Ayato. O Shinigami assumiu sua postura final, a katana brilhando intensamente. Respiração da serenidade. Forma breve segundo, a voz do monstro voltou a ser humana, sussurrando finalmente paz. Obrigado. Então o corpo inteiro se desintegrou em cinzas. Silêncio absoluto. Ayato embainhou a katana e perguntou se Kaito e Yuki estavam feridos. Kaito, boquiaberto, gaguejou, perguntando o que diabos tinha sido aquilo. Ayato respondeu calmamente. Akuma de classe inferior. Então caminhou até o buraco na parede, e sua expressão mudou para preocupação profunda. Kaito fez mais perguntas, e Ayato respondeu apenas que seu nome era Ayato Kurosawa, um Shinigami, um caçador de Akumas, e que as outras perguntas teriam que esperar, porque ele havia chegado tarde demais. Quando Kaito e Yuki olharam para fora, viram um pesadelo. O vilarejo estava em chamas. Dezenas de Akumas se moviam entre as construções, e gritos ecoavam por toda parte. Era o apocalipse. Yuki começou a chorar por seus vizinhos, pelas crianças, por todos que morriam. Kaito cerrou os punhos, dizendo que precisavam ajudar, mas Ayato o segurou. Você morreria se fosse lá, disse ele.
Kaito se debateu, mas um rugido massivo cortou sua frase. Do centro do vilarejo, uma figura gigantesca se erguia, 10 metros de altura, 4 braços e uma máscara preta com o kanji destruição em ouro. Uma Akuma de classe superior. Hayato sussurrou que era impossível. O Akuma ergueu seus 4 braços e uma esfera de energia negra, do tamanho de uma casa, começou a se formar. Sua voz fez o chão tremer. Este vilarejo será meu festim. Hayato gritou para Kaito e Yuki correrem enquanto ele corria em direção ao perigo, sabendo que suas chances sozinho eram mínimas. O Akuma arremessou a esfera. Hayato usou sua técnica mais poderosa, Tsunami Divino, mas a onda de energia azul só conseguiu reduzir a esfera pela metade. A esfera menor, ainda letal, continuou em direção a Kaito e Yuki. Kaito tentou pular para o lado com Yuki, mas tropeçou. A esfera estava a metros de distância. Então, Yuki se levantou e, com toda a sua força, empurrou Kaito para o lado. Ele rolou para a segurança, mas Yuki foi atingida pela borda da explosão. A explosão jogou Kaito longe. Ao focar a visão, ele viu Yuki caída, uma fumaça negra saindo de seus ferimentos. Ela estava sendo corrompida. Ele rastejou até ela, gritando seu nome. E, com um coração pesado, disse que não havia salvação. A única misericórdia era uma morte rápida. Mas Kaito gritou, protegendo-a, dizendo que nunca desistiria dela. E então, uma luz dourada brilhou do peito de Kaito. Correntes com o kanji Kizuna, laço, envolveram Yuki, empurrando a escuridão para trás. Kado explicou que o laço entre eles era a única âncora dela. Para salvá-la de verdade, Kaito precisaria dominar aquele poder. Ele então ofereceu a Kaito uma escolha. Torne-se um Shinigami. É sua única chance. Kaito olhou para a irmã, inconsciente. A fita vermelha em seus cabelos era um lembrete da promessa. Não, um voto com a determinação forjada. No fogo da perda, ele disse: "Eu aceito." Ao pegar a mão de Hayato, a lua carmesim no céu parecia menos uma maldição e mais uma testemunha. Em meio às cinzas de seu mundo, Kaito não encontrou o fim, mas um começo. A jornada para salvar sua irmã, e talvez a si mesmo, havia acabado de começar. 3 meses se passaram do vilarejo de Mitsushima, apenas ruínas permaneceram, e as memórias dos sobreviventes foram alteradas. Apenas Kaito se lembrava de tudo. Levado por Hayato para um templo de treinamento Shinigami, sua vida se tornou uma rotina brutal de meditação, treino de espada e estudo. Seu corpo e olhar amadureceram, com a disciplina implacável. Todas as noites, ele visitava Yuki. Ela estava estável, presa suavemente por correntes douradas que eram uma extensão do poder dele. Meio humana, meio Akuma. Ela tinha breves momentos de consciência, onde sorria e dizia acreditar nele. Enquanto outros Shinigamis Vaiona, como uma ameaça, Hayato a protegia, vendo no laço dos irmãos algo que poderia mudar tudo. Kaito sabia que tinha anos de treinamento pela frente, mas cada dia o deixava mais forte. Cada dia o aproximava mais de seu único objetivo: salvar Yuki e cumprir a promessa que fez. Mas enquanto Kaito treinava, em uma dimensão de arquitetura impossível, algo sinistro despertava. Em um salão escuro, 12 tronos circundavam um ainda maior. Em cada um, uma silhueta mascarada, os 12 apóstolos, cada máscara, um kanji: fome, ódio, ira. Uma voz sibilante disse que o selo que os prendia estava enfraquecendo. Outra, gutural, rosnou em impaciência. Então, a voz central, a do rei, fez o próprio salão tremer com uma única palavra: paciência. Ele declarou que o retorno era inevitável. Em uníssono,
As 12 vozes prometeram que o mundo queimaria, que a humanidade seria seu festim. Os olhos do rei flamejaram. Preparem-se, humanos, ele comandou. Os 12 apóstolos estão despertando e então o som de uma corrente se partindo ecoou pela dimensão. Um elo do selo se rompeu. A contagem regressiva para o fim havia começado. E assim termina o primeiro episódio de Shinigami no Kizuna. A jornada apenas começou. Kaito ainda tem muito a aprender. Yuki ainda luta contra a corrupção dentro dela. E os 12 apóstolos se aproximam cada dia mais de sua libertação. Se você curtiu essa história, deixa aquele like massivo no vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo o que achou. Qual foi sua cena favorita? Compartilha com aquele amigo que ama anime. Vamos fazer essa série crescer juntos. No próximo episódio, o Pacto Selado. Kaito recebe sua primeira missão real e descobre que o preço do poder pode ser maior do que imaginava. Até a próxima semana, guerreiros. E lembrem-se, os laços que criamos são mais fortes que qualquer escuridão.